Olá, a paz do Senhor Jesus. Fique à vontade. Vamos ter aquela conversa de um papo, assim, sabe? Papo bom, que a gente se empolga na conversa, a gente se interessa, que a gente quer ouvir. É esse papo que eu espero que a gente venha ter hoje. Eu espero que tenhamos um papo bem esclarecedor, bem alegre, bem suave e com muita empolgação que nós viemos querer experimentar. Eu não sei quanto a você, mas eu sempre me interessei por esses assuntos quando fala do Espírito Santo, quando fala do agir de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Eu não sei qual a sua, como eu posso trazer, empolgação para as coisas sobrenaturais de Deus. Eu sei que tem gente que não importa com essas coisas e que simplesmente querem, eu tô aqui, tô vivendo, tô seguindo os padrões, tô seguindo os direcionamentos, dados, liturgias, e tá tudo bem. Eu não consigo, só o mínimo. Eu gosto de experimentar de tudo que Deus tem para mim. Eu acho que tudo que Ele tem, que Jesus conquistou para que eu venha viver, eu quero viver. Eu quero experimentar. Eu quero sempre um pouquinho mais profundo. E eu espero que você seja assim como eu. Que você tenha esse desejo, essa vontade. Que você queira realmente experimentar de tudo que Deus tem para você. Ele quer se revelar para você. Ele quer falar com você. Ele quer que você a ouça, que você ouça a voz dele. E que você responda a ele. Ele quer esse relacionamento. Aquele que ele chama, ele quer falar. Ele quer se relacionar. Ele é um Deus relacionável. E ele é um Deus que tem boca. Quem tem boca gosta de falar, quem tem voz gosta de expressar. E ele gosta de se comunicar conosco. Ele gosta de se comunicar com a criação. Desde o início, Deus vinha para falar com Adão. Todos os dias, ele vinha na viração do dia para conversar com Adão. Sabe como foi o dia? Bater um papo. E assim é comigo, com você, não é diferente. Às vezes a gente que corre, a gente que teme e prefere que o sacerdote, que outra pessoa fale ao nosso lugar, né? Vai lá, Moisés, fala você com Deus e nos passa, porque se falarmos, pois certamente morreremos. Eu entendo o medo que aquele povo teve. Eu entendo a aflição que eles podem ter passado, porque não era qualquer voz que eles ouviram. Quem tem medo de trovão certamente ficaria apavorizado, porque você escutar uma voz com som de trovão, Verônica é assim, que o Senhor sempre vai se relacionar comigo. Não, talvez você nunca ouça essa voz. Essa como realmente a voz, né, do Senhor. Talvez a gente ele não se apresente para nós com essa voz. Mas a palavra do Senhor diz que lá no Apocalipse 14 diz assim: Eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpista arpeando com as suas harpas. A voz do Senhor, dito pela palavra do Senhor. E assim que ele se apresentou ao povo de Israel no deserto, quando ele manda que Moisés prepare tudo para que ele vá lá no Êxodo para falar com o povo, era como voz de trovão. Com certeza daria medo. E eu já quero falar sobre ouvir o Espírito Santo. Eu creio que essa sim é a voz de Deus. Como uma voz de muitas águas, como a voz de um trovão. Mas a voz dele também é suave. A voz dele, muitas das vezes, é uma voz que você conhece. Talvez é a sua própria voz. Como assim? Não complica. Porque nós temos muito temor de falar, Deus falou comigo. Porque a gente tem muito temor em transpassar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Porque é como se a nossa consciência falasse conosco. A gente sente Ele falando conosco. Sabe que você pensa a coisa que você jamais pensou? E você tem uma certeza, porque se tem uma coisa que Ele traz, a presença do Espírito Santo traz, é uma certeza, é uma convicção daquilo. E você sabe, isso não vem de mim. Tem coisa que Ele te pede que você fala, eu jamais teria essa ideia. Eu jamais iria querer fazer algo assim. Eu jamais ia pensar nisso para Ele. Então, muitas das vezes, ouvir a voz de Deus, lá em 1 Samuel capítulo 3, quando Deus se apresenta para Samuel, que ele chama Samuel, Samuel se levanta e vai falar com o sacerdote Eli. Eli, me chamou? Ele, não chamei. Ele volta a dormir. E ele escuta de novo. Deus chama ele, Samuel, e ele vai. Chamou? Não chamei. Na terceira vez, o profeta fala para ele, quando ouvir de novo a voz chamar, é o Senhor, fala, né? Eis-me aqui, Senhor, fala.
E ali, Samuel, ele fala com Deus. E por quê? Quando ele ouviu a voz, ele assimilou com alguém que ele conhecia, com uma voz conhecida. Porque Deus é conhecido nosso. Às vezes a gente que ainda não conhece ele. Mas ele nos conhece muito bem. Então, quando ele se apresenta, muitas das vezes eu tô falando de algo que realmente precisa de fé, você precisa crer, e é algo muito pessoal. Então eu preciso aqui, né, do auxílio do Espírito Santo para que você entenda, compreenda aquilo que eu estou tentando passar. Porque as experiências com Deus são algo muito pessoal e nós precisamos tê-las, precisamos vivê-las para a gente ter como saber o que o outro está expressando, o que ele está sentindo. Então falar para uma pessoa que já ouve a voz de Deus aqui vai ser muito mais fácil, porque ela sabe o que eu tô falando. Agora, para uma pessoa que nunca talvez ouviu a voz do Senhor, porque eu demorei a entender, eu demorei como eu posso dizer, compreender isso. Eu achava que Deus não falava comigo. Mas à medida que eu fui observando tudo o que vinha antes de eu ouvir a voz dele, eu falei, eu já ouvi a voz dele, ele já me direcionava. Aquilo que eu fazia, que eu pensava que era ideia minha, não era ideia minha, era o Senhor. Era ele me direcionando como orar, o que pedir para Deus, o que interceder, o caminho certo a se tomar. Aquilo, às vezes, através de sonho. Ele falava muito comigo através de sonho. Teve uma situação na minha vida que era algo que eu precisava abrir mão que Deus queria, mas que ia me custar muito. E num sonho, eu via um laço muito grande, um laço vermelho. Sabe desses que põe em carro quando você vai dar de presente bem grande, bem bonito? E eu ouvia a voz falando, é laço. E a pessoa que era pra me deixar estava ali, né? Atrás daquele laço. E falava, é laço, sai disso. Já vivi muitos sonhos de eu estar vendo a cena e a voz clara do Espírito Santo falando, eu ouvindo a voz dele falando o que era pra fazer, o que estava acontecendo, o que era pra me passar talvez pra outra pessoa. Então ele tem a forma de se comunicar, ele tem a forma de falar. A comunicação de Deus conosco, né, através do seu espírito, pode se dar de várias formas. Você pode estar observando a natureza, observando os pássaros, as árvores, observando a criação e o espírito ministrar com você e você trazer um ensino, um entendimento daquilo que você está vendo, que você fala. Como que eu consegui pensar assim? Como que eu consegui ter essa compreensão? Aí você vai saber, é o Espírito Santo falando comigo. É o Espírito Santo ministrando. Acontece também comigo, de quando eu tô falando em línguas, estou falando em mistério, eu escuto, né, na minha cabeça, o Senhor falando aquilo que Ele está dizendo. Isso é experiências que vamos ter, porque o que eu quero passar para você hoje, que talvez você já está ouvindo a voz do Espírito Santo. E todas essas experiências que eu estou te passando, e você está ouvindo eu falar e falar assim, caraca, então o Espírito Santo está falando comigo. Eu pensei que ele não estava falando comigo, mas ele está. Eu não sabia que isso que eu sinto é ele falando. Então ele sempre vai trazer essa certeza, essa convicção. Ele sempre vai te apontar caminho correto, se seguir, se você perguntar e tiver a paciência para esperar, para ouvir realmente, né, o que ele tem a dizer, o apontamento dele para sua vida. E ali você vai crescendo, sabe? É um dia após o outro. E é uma comunicação tão linda. Sabe quando você tem muita intimidade com alguém, que só de ela olhar para você, você já sabe o que ela quer te dizer? Um gesto, você já entendeu toda a narrativa do texto que ela quer te passar? É assim. Assim que fica a sua comunicação com o Espírito Santo. É no olhar de algo assim, ele traz na sua memória a palavra do Senhor. E você começa a ver. Você tá lendo a palavra e ele começa a te revelar as coisas. E ela começa a ser sua palavra rema. Ela começa a penetrar a divisão, né, da alma e do espírito juntas e medulas. E fazendo, sabe, essa separação e te trazendo a clareza, a convicção. É algo que é só a gente andando realmente com o Espírito Santo e comunicando-se com ele, que nós vamos poder experimentar de tudo isso. É por isso que eu falo, não deixe de experimentar tudo que Deus tem para você. Não deixe de se mergulhar e de viver tudo, sabe? Que o Espírito Santo tem para você, para te ensinar, para andar com você no dia a dia. São experiências, sabe, diárias, experiências enquanto estou cozinhando, é experiência enquanto estou arrumando a casa, é experiência enquanto eu estou fazendo as coisas pro meu filho. E tô ali, tô conversando com ele.
ter essa, sabe, essa experiência. Porque a comunicação com Deus vai muito além de você só dobrar o seu joelho e clamar. A gente tem que ter momentos de reverência, de se ajoelhar e de clamar pela nossa vida, pela vida do outro. Nós precisamos sim nesse momento, mas nós precisamos entender que o orar sem cessar é você estar andando e você estar falando com ele, porque você tem intimidade, você sabe que a pessoa dele está ali. Você tem a certeza que ele está ali, então você começa a falar com ele, começa a se relacionar com ele, começa a pedir o auxílio, ajuda, e falando, e aí, Senhor, como é que eu faço aqui? Essa comida me dá. Eu sou assim, né? Senhor, me ajuda. Ah, o fermento tá pouco, Senhor, faça um milagre, faz esse fermento, esse bolo crescer, sabe o que eu quero fazer para minha família? É pedir ajuda dele, é conversar com ele, como eu converso com qualquer pessoa que tá aqui. Eu acho que para termos um relacionamento sólido, profundo, que nós precisamos de início, é crer na pessoa do Espírito Santo. É crer que ele é uma pessoa, que ele realmente está aqui, que ele habita em nós e que ele fala conosco. E que ele sente o que nós estamos sentindo. Então ele nos entende. E ele sabe a hora certa de nos exortar, a hora certa de nos encorajar e a hora certa de falar, peraí, para um pouquinho, para ouvir, para prestar atenção. Então, andar com o Espírito Santo é a certeza que estamos pelo caminho certo. É a certeza que estamos sendo conduzidos para chegar aonde Jesus está nos esperando. Que ele foi primeiro para preparar nossa morada. Então, que hoje esse papo, sabe, aquele papo bom, eu queria poder estar te ouvindo. Se você quiser, e eu te peço, por favor, não fique com vergonha. Divida a sua experiência de como foi a primeira vez que você ouviu a voz do Espírito Santo, como você se relaciona com o Espírito Santo, como ele se comunica com você. Eu gostaria muito de te ouvir. Eu gostaria muito de estar sentado numa mesa aqui, com você para eu falar da minha experiência e ouvir as suas. Então, se a gente não tem como tá nessa troca, que seja através dos comentários. Deixa os seus comentários. Fala, se expressa do seu jeitinho. Ai, parece bobo, parece. Ele é simples. E ele age na simplicidade. Então, por favor, aquilo que você pensa que é bobeira é a simplicidade do espírito. Então, compartilha. Vamos fazer essa troca. Vamos sentar, vamos conversar, vamos trocar essas experiências. E que o Senhor, ele fale com você. Então, as formas que a gente tem podemos ouvir a voz do Senhor como uma voz de trovão, como o som de muitas águas, como uma sensação no seu espírito, no seu, você sente a sua mente falando com você, sentando mesmo, tendo uma conversa com você. Quando vem algo que você sabe que tem que ter feito, e assim, ser feito ou não ser feito, e a certeza e a convicção junto, através dos sonhos, através da natureza de um sorriso de uma criança. Ele se comunica o tempo todo. Por isso que precisamos ser íntimos e estar próximo dele, para sempre estar atento ao ouvido. Então, que hoje o Senhor fale muito com você, que o Espírito Santo hoje fale muito com você. Que você se relacione muito com ele. Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença dele. Seja dormindo, andando, comendo, deitado. Fale com o Espírito Santo. Fale com ele. Converse com ele. E ouça ele falar. Deixa ele falar também. E é isso. Fica com ele. Tenha um dia abençoado. No nome de Jesus.